E a maioria das pessoas, quando eu falo sobre vagas no exterior, me fazem as perguntas: qual que será o nível de inglês necessário para trabalhar para fora? E o fato é que existem muitas vagas, né? E se existem muitas vagas, significa que eles não podem pressionar tanto e ter tantas exigências em relação a entrar nessas vagas. Se tiver muitas exigências, a tendência é que eles consigam cada vez menos candidatos e aí vai continuar as vagas abertas e eles precisam da mão de obra. Inclusive, esse problema de mão de obra qualificada para ocupar essas vagas de programadores, ele é um problema muito recorrente, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, como no mundo inteiro, porque existem tantas vagas e tantas possibilidades que é muito difícil você contratar alguém, né? E você que possui experiência ou que possui pelo menos conhecimento, mesmo que sem experiência, mas tem ali o conhecimento para construir as coisas de fato, vai ser uma pessoa muito disputada, porque tem muito mais vaga do que pessoas capacitadas para isso. E aí, você pode estar se perguntando, e o nível do inglês? Será que eu preciso ter um inglês perfeito? E o fato é que você não precisa ter um inglês perfeito, justamente por todos esses pontos que eu estou mencionando aqui para vocês. Para você conseguir essas vagas, você precisa saber se comunicar. E ponto final. Mesmo que a sua comunicação não seja perfeita. Vou explicar. Eu sou uma pessoa que nunca fiz cursinho de inglês, assim, presencialmente, nunca estudei inglês, assim, através de um cursinho, né? Eu já tentei fazer alguns cursos presenciais de inglês durante um tempo da minha vida, durante a minha adolescência, durante no início da fase adulta ali, mas eu não consegui acompanhar, eu achava muito chato, então pra mim meu inglês sempre foi inclusive um empecilho pra mim, mas percebendo essa oportunidade, percebendo que o salário era muito maior, eu passei a estudar inglês, então eu passei a procurar por aulas particulares de inglês, eu não queria fazer aulas em um ensino presencial, um ensino mais tradicional, como eu tinha feito, porque eu não gostava, de fato, e isso é uma experiência minha, tá? Você pode ter outras experiências em outras escolas, e essas aulas particulares eu comecei a falar muito, né? Eu falei com o meu professor na época que eu queria uma aula que fosse muito prática, que eu conseguisse falar. Eu não queria aprender a escrever gramaticalmente bem em inglês, eu queria conseguir me comunicar. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto principal aqui para você que quer procurar um emprego no exterior, ou quer entrar nesse mercado, quer conseguir uma vaga aí de trabalho no exterior. Você precisa de saber se comunicar, você não precisa ser um professor de inglês, você não precisa conseguir escrever de forma perfeita em inglês. Você precisa conseguir passar a sua ideia. E, bom, comigo foi assim, então. Eu comecei a estudar inglês com essa pessoa, eu fiquei 1 ano estudando inglês, até eu começar a disputar pelas minhas primeiras vagas. Então eu comecei a disputar pelas primeiras vagas em inglês, e a primeira pessoa que eu falei inglês na minha vida, que não sabia português também, né, que eu falava muito inglês com o professor, mas a primeira pessoa que eu falei inglês na minha vida que não sabia português foi com um recrutador de uma vaga. E bom, eu fui meio que sem saber se eu ia conseguir. Eu tinha um inglês intermediário, mais ou menos, intermediário entre intermediário e avançado, porém nunca fiz teste pra saber, então eu não tenho certeza qual é o nível exato do meu inglês, mas era ali meados de intermediário para avançado, não era mais do que isso com certeza, até hoje inclusive é assim, né? Mas isso acabou mostrando uma coisa que eu não tinha muita noção, e eu acredito que vocês que não participaram por esse processo ainda, não têm muita noção disso, que é o seguinte: a maioria das entrevistas de inglês, as pessoas que estão do outro lado da entrevista, elas querem que você passe também. Elas não querem te travar de alguma maneira, elas não estão ali pra te julgar, na maioria das vezes, né? Elas até estão pra te julgar, mas elas não querem que você vá mal na entrevista. Elas querem que você passe na entrevista. Então, ela vai fazer de todo o possível para que você entenda o que ela está dizendo. Então, se você não conseguir entender o que a pessoa está dizendo, aprenda pelo menos a falar que você não entendeu e que você quer que ela repita. E se ela pode repetir, por favor, por exemplo, porque você pedir isso, fazer a pessoa repetir às vezes 2, 3 vezes, e de uma forma mais calma, de uma forma mais lenta, isso pode te fazer entender. Então, bom, no meu caso, isso foi acontecendo, eu fui fazendo algumas entrevistas, até que uma dessas entrevistas eu consegui passar. E o fato é que, como eu falei, o meu inglês não era perfeito, meu inglês não era muito bom, muito pelo contrário, meu inglês era bem arranhado, porém eu passei nas entrevistas e como eu passei, eu fui trabalhar. E, bom, comecei a trabalhar então home office, no meu caso eu passei numa empresa que era lá do Vale do Silício, então era uma quantidade de horas um pouquinho diferente aqui, o fuso horário deles era um pouco diferente aqui do nosso, e, bom, passei a trabalhar então aqui da minha casa para uma empresa dos Estados Unidos depois de passar nas entrevistas, tá?